O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ameaçou prender o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, por desacato durante o depoimento dele naquela ação penal de uma tentativa de golpe de Estado depois da eleição presidencial de 2022. Assunto para a gente correr direto para Brasília, conversar com a repórter Ruth Moraes, do Portal R7, que tem esses detalhes. Ruth, o que foi dito nesse depoimento? A gente sabe ali, obviamente, o intuito de manter a verdade. Esse é um preceito que não pode, obviamente, ser quebrado. Mas ali nós temos uma outra ação específica que levou o ministro a quase chegar no finalmente, né? Pois é, Algarte, boa noite para você e para todos que nos acompanham. O ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, foi repreendido hoje pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, durante ali seu depoimento para a primeira turma. Vale lembrar que Moraes relata essa ação penal no Supremo sobre a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Na ocasião, Rebelo foi questionado pelo ministro sobre uma declaração atribuída a um militar de que o ex-comandante da Marinha, Almir Garner, teria colocado suas tropas à disposição do ex-presidente Jair Bolsonaro para dar um golpe de Estado. Rebelo, ele disse, que essa suposta fala de Garner teria sido força de expressão e que não poderia ter sido levada a sério. Então, o ministro respondeu, perguntando se ele estava presente nesta reunião, e ele respondeu que não. Então, Moraes disse para ele que se ele não estava presente no encontro, que ele não poderia avaliar a língua portuguesa usada pelo então comandante. Então, Rebelo respondeu que a percepção da língua portuguesa era dele próprio, que não admitiria o que chamou de censura. E o ministro, neste momento, disse para ele que ele precisava se comportar, senão ele seria preso por desacato. Só para a gente entender aqui, a primeira turma do Supremo ouviu hoje 12 testemunhas das defesas desses réus do núcleo 1 dessa ação penal da tentativa de golpe de Estado. Na ocasião, o senador Hamilton Mourão também foi ouvido e negou ter participado de qualquer reunião ali para discutir um estado de exceção ou para ser apresentado ali uma minuta de tentativa de golpe de Estado. Além disso, ele explicou que nas conversas que teve com Bolsonaro no final de 2022, ali no final do governo, após o presidente Lula ganhar as eleições, ele disse que Bolsonaro em nenhum momento mencionou ali ações para fazer uma ruptura institucional. O comandante da Marinha, Marcos Sampaio Olsen, também prestou depoimento hoje e negou ter recebido qualquer ordem para colocar as tropas à disposição para tentar dar um golpe de Estado, impedindo a posse de Lula. O Olsen, comandante da Marinha, foi indicado também como testemunha aqui de Garner. Já Mourão foi indicado como testemunha de defesa do general Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, também do ex-presidente Jair Bolsonaro, do ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira e do general Braga Neto. Algarte. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje que o governo não vê problemas em corrigir rotas, desde que o rumo traçado ele seja mantido ali quase como um objetivo para olhar e cumprir a meta fiscal estabelecida para esse ano. Essa fala vem depois do que nós vimos começar ontem, aí a atitude foi reverberando e vai e volta, e a gente está olhando para o aumento de um imposto sobre operações financeiras, conhecido a sigla IOF. Entre essas medidas, quando a gente olha para a revisão do orçamento para 2025, né, Ruth? Qual foi a justificativa para o ministro olhar para essa revisão num curto espaço de tempo? Hoje nós vimos já a reação do mercado e a oposição já utilizando isso para criticar mais uma vez o governo e até cogitando chamar Haddad para prestar esclarecimentos no Congresso. Pois é, Algarte, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo optou por revogar parte dessas medidas aqui arrecadatórias relacionadas ao IOF para evitar especulações e também por uma necessidade técnica. Haddad explicou que após anunciar essas mudanças aqui na taxação do IOF, o Ministério da Fazenda recebeu diversos alertas de operadores do mercado financeiro, alegando que pontos desse decreto poderiam trazer problemas para o setor. O aumento poderia, por exemplo, de acordo com eles, desincentivar as aplicações de investimentos dos fundos nacionais no exterior. Então, nesta manhã, o governo publicou um decreto que mantém zero a alíquota sobre o IOF. O texto original da medida, no entanto, só para a gente lembrar, ele prevê um aumento de 3,5% para a operação. O documento também, esse decreto, mantém em 1,1% a alíquota sobre remessas para o exterior destinadas a investimentos. Inicialmente, esse valor também subiria para 3,5%. Para a gente entender aqui, o aumento na taxação do IOF
IOF foi anunciada ontem pelo governo entre as medidas para a revisão do orçamento de 2025. Na ocasião, o governo anunciou o congelamento de 31,3 bilhões de reais no orçamento, incluindo aqui o bloqueio e contingenciamento de verbas. Então, serão 10,6 bilhões de reais bloqueados e 20,7 bilhões contingenciados. De acordo com a Haddad, nenhuma dessas medidas foi negociada anteriormente com o Banco Central. E como você mesmo disse, a oposição após isso, e mesmo com o recuo do governo com relação à taxação do IOF, mantém aqui a posição de tentar convocar o ministro para tratar sobre o assunto, e também eles apresentaram diversos projetos de decretos legislativos para sustar esse decreto, apesar do governo ter recuado. Volto com você, Algarte. Ruth, obrigado pelas informações. Enfim, nós temos aí 2 dias para verificar como a segunda-feira vai chegar, o que vai ser discutido até lá, como que essa questão chega mais maturada na próxima segunda-feira. Bom trabalho por aí, na segunda a gente conversa um pouco mais. Até!